A volta do Gabigol, Casão, é boa ou é ruim para o Tite? Que ele voltou. Porque o Tite, mesmo o time não jogando bem, ele não tinha dúvidas para escalar. Ele escalava, se ele fosse escalar o time titular, o centroavante era o Pedro e pronto. Agora, com a volta do Gabriel, tem uma pressão pública, o time não joga bem, tem uma grande parte da torcida que apoia o Gabriel. A volta dele, eu acho que foi. Ele usou o direito dele, efeito suspensivo, mas fazer festa para a volta de um jogador que está acusado por ter burlado o exame antidoping, cara, é ridículo, né? Ele tinha que voltar e não ter festa, não tem nada. Entrar no vestiário, se trocar, cabeça baixa, sorrindo por quê? Aplaudiram o quê? Ele foi recebido por aplauso por quê? Qual é o motivo de aplaudir o cara que está sendo acusado de burlar o exame de doping? Cara, é aí que eu entro na tecla, né? Bato nessa tecla do seguinte. Cara, a sociedade brasileira, ela tá com os valores invertidos, cara. Ela tem os valores. Teve uma inversão de valores, de conceitos, de princípios muito forte na sociedade brasileira que a gente que tem que um cara que usou o direito dele, repito, usou o direito dele do efeito suspensivo, mas ele usou esse direito porque ele estava suspenso por ter sido acusado de burlar o exame antidoping. Então, foi uma acusação de desonestidade. Não estou falando que ele é desonesto, mas você burlar o exame de doping, você não está sendo honesto com quem está ali fazendo, com os outros jogadores e tudo mais. Aí você usa o efeito suspensivo, você volta para o seu time, você é recebido com uma fila de aplauso. Cara, eu fico pensando, caramba, o que eles vão fazer se ele fizer 2 gols? Já aplaudiram ele porque ele voltou do efeito suspensivo? Cara, então, quer dizer, aqui a gente aplaude cara que que sai, que volta a jogar com efeito suspensivo, a gente aplaude cara que paga multa para aliviar uma condenação de estupro, a gente valoriza a pessoa que emprestou dinheiro para facilitar a saída do cara. Enfim, são os valores de uma sociedade invertida, né? Na minha visão, o Gabriel tinha que voltar, porque ele usou justamente o seu direito, volta, põe a roupa do treino, conversa com os caras, beleza, tudo numa coisa tranquila. Não tem nenhum motivo de comemoração e de aplauso, gente. E nem de cumprimentar ninguém. A visão que eu tenho é dessa. Legal que o Gabriel voltou, sabe? É um cara que tá lá discutindo, ele fala que não fez nada, o outro acusa, vai ter um julgamento na Suíça, enfim. Ainda não tem uma definição, então não tem culpado na história, porque não tem definição. Então ele usou o direito dele e volta a treinar com o Flamengo e a estar disponível pro Tite. Beleza, se ele entrar no campo, legal, o cara vai jogar por enquanto na lei, tudo certinho. Mas, cara, aplaudir, cumprimentar, soltar fogos, sociedade, inversão de valores. Inversão de valores. Teve sim, essa manifestação dentro do Flamengo com a volta do Gabigol, todo mundo aplaudindo a volta dele. Entendo bem o ponto do Casagrande sobre isso. Agora, ele é um ídolo da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo adorou essa volta do Gabigol. A matéria do Igor Siqueira que está no ar é qual Gabigol vai voltar? É o Gabi ou o Gabigol? O Gabigol, aquele que fez o que fez no Flamengo em 2019 e tudo mais, ou o outro que virou trapper, rapper, sei lá, e aí se desfocou completamente. Essa é a dúvida colocada aqui na reportagem do Igor Siqueira, Arnaldo. Mas você colocou um negócio legal, que eu gostaria que você falasse mais. O Gabigol, a figura do Gabigol, ele dá brilho a um Flamengo que é um time hoje sem brilho. É um time meio apático, um time meio sem graça, que o próprio rubro-negro acha um saco de assistir, que não é agressivo, como disse o Casagrande. E o Gabigol é exatamente o contrário disso. É uma figura muito solar, muito provocativa e tudo mais. Isso pode ser bom para o Flamengo. Então é sobre isso. E também, se para o Tite é bom ou ruim. Se é uma tábua de salvação ou é tipo o Rames no São Paulo. Não, tem que jogar esse cara aí. Aí o cara vai jogar e não joga nada. Bom, várias coisas interessantes. Esse ponto do Casagrande é bem simbólico.
Antes de entrar no meu ponto, que eu considero o Gabigol o único jogador carismático do Flamengo. O Flamengo é um time sem carisma. É um time ótimo, cheio de bons jogadores, mas não tem carisma, não tem alma, não tem... E às vezes tem jogadores que conseguem catalisar essa situação pelo talento, pelo comportamento, pelo carisma que ele tem, inegável, né? Ídolo dos moleques, da massa e tudo mais. Agora, juntando as duas coisas, o carisma do Gabigol, o time sem alma do Flamengo e o que descreveu o Casagrande, quando acontece a situação da suspensão, o Flamengo estava bem, o Flamengo não dependia do Gabigol, o Gabigol era reserva do Pedro, ninguém lamentou publicamente tanto assim a saída do Gabigol, ele não estava ajudando, então ninguém também fez o corredor, pô, Gabriel, boa preparação, quando você voltar, a gente vai estar aqui de braços abertos para te receber e tudo mais. A fila de palmas na chegada, como a torcida e a mídia que cobre o Flamengo celebrou a volta do Gabigol desde as primeiras horas da manhã de ontem, refletem que o Flamengo está num momento muito ruim se tratando de Flamengo, né? Então, aí, se é bom para o Tite, pouco é necessário para o Tite. Vocês repararam no negócio? O Tite, nesses últimos jogos todos, pelo revezamento, pelas críticas das trocas, da poupar ou não o jogador, usou muito a questão da ciência, né? A palavra para justificar as opções e as preservações e as trocas. Você acha que se a ciência fosse levada ao pé da letra, o Gabigol teria voltado depois de mais de mês sem treinar coletivamente e seria relacionado para um jogo sem treinar coletivamente? Jamais. Você acha que a ciência balizaria essa bizarrice? Pensa bem. O cara está treinando, o cara é proibido de frequentar o centro de treinamento do clube. Há 2 meses ele não dá um passe pro Pedro. Ele só dá o passe ali na academia dele no paredão. Aí ele volta, é recebido com a fila de palmas e vai pro jogo. Cadê a ciência nisso? Que ciência? É desespero, meu irmão. É desespero então, bater alguém fala. Arnaldo, eu queria saber o seguinte: cadê o fisiologista do Flamengo? Onde ele está nesse momento? Então, onde ele está? Ele, então, não vai lá, ele não vai lá falar pro Tite? Isso. Ele não vai lá falar, Tite, o cara não treina faz tempo, vou fazer uma avaliação muscular, eu acho que ele não tá com a força muscular igual dos outros, tá desequilibrado. Cadê o cara? Exato. Quando o De La Cruz veio pro Flamengo, ele não estreou, e estava em atividade no Rio, não estreou imediatamente, não. Tem que fazer, tal, adapta, faz exame, vai lá, vê como é que o cara tá. O cara tá indo pro jogo, Tironi. Você imaginou o Maracanã hoje, ele no banco do Lohan, menino jogando? Antes mesmo de começar o jogo, vão gritar o nome dele sem parar, ele vai entrar no jogo de qualquer forma, você entende? Ganhando, perdendo, goleando. E a ciência aí vai pro vinagre, né? Porque a necessidade, a água bate no pescoço, meu velho. Aí os caras recorrem a quem tem carisma. É assim mesmo. Aí a situação para ele é confortável, por incrível que pareça, cara. Porque o time foi mal sem a presença dele, e não que a presença dele em campo tivesse feito alguma diferença nesse início de ano ou lá no final do ano passado. Mas o time não tem alma hoje, não tem alma. Então está precisando de alguém que possa transferir essa parte carismática para o campo, para a vibração, para o inconformismo e tudo mais. Isso ele tem, né? E agora, com uma situação confortável, aspas, né? Porque ele ainda vai ser julgado definitivamente, não se sabe qual a extensão aí do efeito suspensão e tudo mais, vai depender dele, porque condição técnica ele tem, se não voltar a ser o que foi, pelo menos reconquistar um espaço no time, e ele tem condição para tal. E aí aquela situação, né? Os passos atrás, a entrevista coletiva do Tite, a última, foi passos atrás contra o Botafogo, não foi? Então acho que o passo atrás é sistema tático, valorizar a ciência até a última recomendação fisiológica, e entender um pouco como é que funciona aquele clube lá, né?
E talvez ele não tenha entendido muito bem até então como funciona aquele clube lá. Veremos. Aí você tem aquela oportunidade. Copa do Brasil em casa contra o Amazonas, não é jogar a Libertadores fora contra o Del Valle lá no Equador, né? Dá para unir o útil ao agradável. Embora o alcance do Gabigol é tanto que se o jogo fosse em Manaus, nós estaríamos falando da mesma coisa. E possivelmente ele jogaria como titular em Manaus, porque a galera lá em Manaus vai querer ver quem em campo? O Gabigol. Só uma coisinha, Tironi, então, deixa eu falar uma coisa. Primeira coisa, a princípio, o braço de ferro entre Tite e Gabriel ganhou sem fazer nada. Né? A princípio é isso. Sem fazer nada. Né? Outra coisa, se ele jogar contra o Amazonas no Maracanã e fizer 2, 3 gols, por exemplo, acabou. Ele venceu o braço de ferro. Aí não tem mais... Venceu momentaneamente, venceu o braço de ferro. Outra coisa, vocês já perceberam como o Tite morre com as palavras? Vocês já perceberam o histórico do Tite, como ele morre com as palavras? Daniel Alves transcende o futebol. Não demorou um ano. O cara estava preso por acusação de estupro. A ciência definiu, eu vou à ciência até o fim. Não demorou 3 semanas para esse papo da ciência para ele ir por água abaixo, porque, como o Arnaldo falou, o Gabriel voltou e pronto, sem estar treinando legalmente, sem estar sendo seguido por fisiologistas e tudo mais. Já está relacionado porque é isso que o Arnaldo falou. O time não tem brilho, não tem carisma. Sabe por que o time não tem brilho, não tem carisma? Porque o Tite não tem brilho, não tem carisma. O Tite é um treinador que não tem brilho, não tem carisma. A seleção brasileira, com o Tite, desde quando ele entrou, né, fora aquelas eliminatórias que ele entrou em 2016, que foi muito bem, de 18 para frente, sem carisma nenhum, sem brilho nenhum. Era uma seleção brasileira sem brilho, opaca, apagada. Poderia ter vencido, mas poderia sim, porque tinha bons jogadores, mas sem brilhar, né? Aquele negócio, né, do Tite. Só que o Flamengo, a história do Flamengo tem brilho nos times. Os grandes times que o Flamengo fez na história, eles brilham, eles têm carisma. O Flamengo não é time que a escola dele é opaca. Não tem. O time do Flamengo, ou ele é ruim, né, aquela fase que não tinha dinheiro, ruim, mas com brilho, ou é um grande timaço com carisma e brilhando muito. E o Tite, normalmente, os trabalhos dele, mesmo aqueles vencedores, né, como o Corinthians e tudo mais, não tem brilho. Muito bem, com ótima análise sobre as questões todas do Flamengo. Aqui o Valdemar tá bravo com a gente, viu? Falando assim, que amargor de parte da mídia esportiva tem para falar do Flamengo e do Gabigol. Até uma volta aos treinos com recepção calorosa é alvo de críticas. Que Deus perdoe essas pessoas ruins, diz aqui o Valdemar. Saudações. Então, estamos analisando. Ô, Tironi, então, o Valdemar, ele assinou embaixo a inversão de valores, né? Que eu falei da sociedade. Ele assinou embaixo. Ele é flamenguista, tem que torcer pro Flamengo. A volta do Gabigol foi legal? Lógico que foi o torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo não tem nada a ver com isso. Gosta do Gabriel, o Gabriel é ídolo e tem que festejar mesmo. O que eu tô falando é a volta no ambiente de trabalho, sendo aplaudido por voltando do efeito suspensivo de uma acusação de burlar doping. O ambiente de trabalho não tinha que ter festejamento nenhum. O festejamento tinha que ser restrito às arquibancadas do Maracanã, às ruas do Rio de Janeiro, às praias do Rio de Janeiro. Para os torcedores do Flamengo, que é uma massa gigantesca, eles podem vibrar o tempo todo com a volta do Gabriel, e com toda a razão, porque o Gabriel é o grande ídolo do Flamengo dos últimos anos aí, e vai ser por muito tempo. Mas o ambiente de trabalho não tinha motivo para ter festejamento. Sim, é isso. Tá mais do que claro.